Olá, seja bem-vindo a essa live. Aqui é o professor Enio falando e o meu objetivo aqui é falar um pouco do meu trabalho. Como vocês sabem, daqui a algumas semanas estarei dando início a uma mentoria online de 6 meses. Essa mentoria ela já vinha acontecendo de modo presencial até a chegada da pandemia em 2020, quando muita coisa mudou, né, e os eventos presenciais ficaram suspensos. A partir de então, eu e mais alguns colegas e amigos de equipe de trabalho, ficamos pensando em como nós poderíamos trazer essa mentoria do presencial para o online. E aqui estamos nós. Nessa live, o meu objetivo é falar um pouco sobre a mentoria, os seus objetivos, a quem ela se destina, até porque você pode estar interessado em participar da mentoria, mas talvez ela não se encaixe no momento da sua vida atual. Da mesma forma que talvez você nem esteja pensando em participar das aulas, no entanto, no momento que você assistir essa live, talvez ela possa fazer sentido para você. Então, o objetivo aqui é ajudar você na tomada de decisão e mostrar um pouco do meu trabalho, ok? Então vamos lá. Nada melhor do que começar falando um pouco sobre mim mesmo. Sou especialista em administração e finanças desde 1991 e já conto aí mais de 30 anos, né, de experiência. Já estou aposentado, me aposentei aos 45 anos, foi quando eu dei início a novos projetos. Trabalhei como CEO de uma editora e concomitantemente eu passei a dar aula em faculdades, enfim, fui aumentando aí meu espectro de atividades e inclusive atuo também como psicanalista. É uma coisa muito louca, né? Mas a gente vai descobrindo ao longo do tempo as nossas capacidades, as nossas habilidades, e essa coisa da análise, da psicanálise, ela surgiu durante a faculdade e foi tomando corpo na medida em que eu fui trabalhando e lidando com pessoas. E hoje eu fico feliz pela formação que eu tive, pelas oportunidades que eu tive, pelas pessoas que eu conheci e mais até pelas oportunidades que me foram dadas de transformar a vida de pessoas. E esse é o objetivo aqui com esta aula, ajudar você a entender que eu posso ajudá-lo a transformar alguma realidade que você queira e não esteja conseguindo sozinho. Falando mais especificamente como CEO da Makir Publicações e Negócios, eu comecei a me deparar com a realidade de pessoas de níveis diferentes, de realidade diferente, de desejos diferentes. E o que mais me chamou a atenção foi a expectativa dos escritores. Eles tinham o desejo de viver das suas obras, dentro daquele contexto romântico, né, em que escrever um livro, ficar famoso, ser sustentado pelo livro que escreveu, ter muitos seguidores, muitos leitores, e isso proporcionando uma vida simples, mas ao mesmo tempo confortável, que pudesse favorecer que esse escritor pudesse viver na sua cabana, na sua casa de praia, ali com vista para o mar, ou com uma bela vista para as montanhas, tendo inspirações escrevendo os seus livros. Mas eles começaram a perceber que essa realidade ela não acontece para todo mundo. E é claro, eles tinham que dividir o seu tempo de trabalho na sua atividade prioritária com a inspiração e o desejo de escrever livros. Então, pensando neles, eu desenvolvi um método em que eles poderiam, de forma disciplinada e muito bem coordenada, se aposentar num prazo de até 15 anos. Eu digo até 15 anos porque é possível a pessoa se aposentar num tempo menor. E dentro das expectativas, da realidade daquele grupo, dentro do projeto que foi idealizado, eu entendi que 15 anos seria um tempo razoável. Na verdade, é metade do tempo previsto aí pelo INSS, né? 30, 35 anos. Enfim, então foi dado início a esse projeto e eu, inclusive, me incluí no projeto. E só para avisar você, todas as vezes que eu inicio uma mentoria, eu dou um restart no processo e participo junto com os alunos. Não somente dizendo a eles o que fazer, mas fazendo também, para que eles possam perceber que é possível, que é uma coisa muito simples. E foi assim que eu fiz lá atrás em 2010. Em 2010,
quando eu entrei na editora. Alguns anos depois, eu já estava incrementando aí esse projeto. E foi muito bacana. Ele, até então, era só feito de maneira presencial. E agora eu estou tendo a oportunidade de transformar ele em uma modalidade online. Isso tudo para ajudar mais pessoas. Ao lidar ali com aquelas pessoas, o que eu comecei a perceber? Que um dos fatores que atrapalhavam demais eles conseguirem realizar os seus desejos com relação à aposentadoria, seus desejos com relação a como vislumbrar um futuro em que eles pudessem trabalhar escrevendo e não se preocupando com o dinheiro, era exatamente a forma de pensar. No nosso país, e isso nós temos que encarar de frente, isso é uma realidade, nós não fomos educados a guardar dinheiro. Nós não fomos educados a projetar as nossas ações para o futuro. E se nós entendermos que é necessário nós fazermos essa avaliação e não culparmos ninguém por isso, a gente vai começar a experimentar de mudanças. Essa coisa da mentalidade, a forma de tratar e lidar com o dinheiro, ela é essencial para que você possa ter bons resultados, não só no presente, mas também no futuro que você está plantando. Um exemplo aí, corriqueiro, que nós temos e podemos lançar mão aqui, é da cultura de outros países como os Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos não têm um sistema que favoreça tanto o trabalhador como aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós temos um sistema que protege o trabalhador, que é sensacional, é muito bom. Ele estabelece pisos de salários mínimos que a pessoa pode receber, até o mínimo que ela pode receber, independente da atividade que venha desenvolver. Existem os seguros, caso ela tenha qualquer complicação no trabalho ou determinada doença venha a ser adquirida, ela pode se aposentar. Enfim, o Brasil existe um sistema muito bom, na minha opinião, que favorece aí a questão do trabalhador de um modo geral. Essa cultura, ela não é compartilhada por outros países. E muito se fala na questão dos Estados Unidos, do sonho americano, de liberdade, e muitos brasileiros vão para lá, mas eles se deparam com uma situação em que eles são obrigados a encarar de frente. A forma do americano pensar, lidar com o dinheiro, com o seu trabalho, é diferente do Brasil. Lá eles são workaholics, trabalham excessivamente, se dedicam muito ao trabalho, e a relação entre patrão e empregado nos Estados Unidos, ela não é como aqui no Brasil. Lá você lida diretamente com o seu patrão, que lhe oferece ali um salário, e dentro daquilo que você recebe, é você quem paga o seu seguro de saúde, é você quem paga a faculdade dos seus filhos, Não sei se vocês já acompanharam em alguns filmes. É muito comum, quando nasce um filho de um casal, eles começam a guardar dinheiro, pensando quando o jovem tiver 18 anos e for entrar na universidade. Aquele dinheiro vai pagar a universidade dele. É interessante isso, No Brasil a gente não pensa assim. Não existe essa cultura. Então, lá, tudo é o trabalhador que se promove. Isso não acontece aqui no Brasil. Aqui, por causa da forma de pensar, por causa da mentalidade, a maioria dos brasileiros joga ou transfere para terceiros o seu futuro. Aí eu estou me referindo especificamente à questão da aposentadoria. Então eu percebi que ali, naquele pequeno grupo em que eu trabalhava, para que eles pudessem ter êxito e chegar a um bom resultado no que diz respeito à sua aposentadoria pessoal, então eles deveriam mudar a sua forma de pensar. E não tem outra maneira da gente poder ajudar uma pessoa a mudar a sua forma de pensar, a não ser através de uma mentoria. Sim, é através da mentoria em que você vai ter condições de receber a formação adequada para que você possa perceber a sua maneira de pensar atual e entender que ela atrapalha você na conquista do seu futuro. Então a mudança de mentalidade, ela vai acontecer sim, certamente, com a ajuda de um mentor. E esse é o meu objetivo, ajudar você a perceber que é provável que em algum momento, alguma de suas formas de pensar acerca do dinheiro, ela precisa mudar. E eu vou mostrar para você aqui, falando de mudança, de mentalidade, forma de pensamento, duas pessoas que têm 5 formas de pensar parecidas. E isso fez com que elas alcançassem um êxito em seus futuros. Veja, esses dois homens interessantíssimos, Warren Buffett, Estados Unidos, e Luiz Barsi, aqui no Brasil.
falando de cultura e mentalidade. Eles moram em países diferentes, com culturas diferentes, maneira de pensar diferente, porém, eles apresentam 5 características comuns, que fizeram com que as suas ações em relação ao futuro, do trato do dinheiro, como fazer com que o dinheiro trabalhe para você, colocassem eles como uma referência no mercado. E eu vou falar rapidamente sobre esses 5 pontos para você. O primeiro pensamento comum entre eles é o pensamento a longo prazo. É importante você entender que toda a construção do seu presente, do seu dia de hoje, ela foi feita no passado, há anos atrás. Foram suas ações no passado que trouxeram você aqui no dia de hoje, no dia que se chama hoje, na sua realidade. E quando eu falo ações, eu me refiro não somente àquilo que você fez, mas também àquilo que você deixou de fazer. São as ações e as omissões do seu passado que criaram a sua realidade hoje, o seu presente, que, pensando lá atrás, se constituía no seu futuro. Então, para que você possa construir um futuro dentro da sua expectativa, você tem que entender que essa construção, ela não é para agora, ela começa agora, mas ela é projetada para o futuro. São ações a longo prazo. E quando se fala de aposentadoria, nós não podemos ser imediatistas. O imediatismo é um ladrão, é um vilão nessa história. Não podemos nos render ao imediatismo. Nós temos que ter um pensamento a longo prazo, a futuro. Lembre-se, a proposta é a aposentadoria até 15 anos. 15 anos é futuro. Então você vai caminhar e construir durante o que eu chamo de jornada, né? É uma jornada de longos meses, de vários anos, de muitos dias. Nessa jornada, você vai construir novos pensamentos, você vai construir novas maneiras de agir, você vai mudar a sua maneira de pensar e certamente você vai conseguir o que você quer. Mas se você não tiver o entendimento de que é uma construção a longo prazo e não imediatista, você vai ter alguma dificuldade. Um outro pensamento comum desses 2 homens é o hábito de reinvestir os lucros das suas ações. É claro que nós vamos trabalhar aqui a aposentadoria em até 15 anos e vamos precisar de recursos para poder chegarmos a esse patamar na metade do tempo. Nós vamos ver isso com calma nas aulas de mentoria. E a cada semana, a cada mês e a cada ano, você terá rendimentos, lucros, que você deve reinvestir para que eles possam multiplicar e aumentar seu capital, para que você chegue em 15 anos com o valor que você deseja. Isso eles já entenderam. E quanto maior for o reinvestimento desses lucros, que vão ocorrer de forma sistemática e regular, mais brevemente será a realidade da sua aposentadoria. Isso é uma forma de pensar, é uma mentalidade. E nós não temos. O brasileiro, ele habitualmente consome as suas sementes. Ele pega aquelas sementes, em vez de jogar na terra para que produza mais sementes, ele simplesmente as consome. E a gente fala muito sobre sementes, plantios, colheitas durante as nossas mentorias. Então vai se acostumando com esse termo, né? Sementes, comer a semente, replantar a semente. Isso é um pensamento importante. Esses 2 homens, apesar de morarem em países diferentes e terem culturas diferentes, eles se tornaram uma referência de sucesso pela forma de pensar. E essa é uma forma de pensar comum entre os 2. Eles reinvestem os seus lucros, eles replantam suas sementes para produzirem muito mais sementes. Outra forma comum de pensar é a questão da diversificação dos investimentos, né? De onde colocar o dinheiro, de como obter lucro, não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Como se diz aí entre as pessoas que lidam com recursos, com dinheiro e fazem investimentos. Enfim, é comum a gente usar esse termo, não colocar os mesmos ovos, todos os ovos na mesma cesta, né? Diversidade, colocar ovos em cestas diferentes. Isso nós vamos tratar também na mentoria, mas com um olhar diferente. Lembre-se que eu preciso que você faça essa leitura correta, né? A análise correta do meu discurso. Essa mentoria, ela inicialmente se trata para trabalhadores, pessoas que têm dificuldade de lidar com o seu dinheiro, pessoas que já tentaram e desistiram até de economizar, pensando em adquirir um carro, comprar uma casa. Eles percebem que têm dificuldades nessas ações. Meu objetivo é chegar até você. Porque aquele que sabe o que faz, aquele que acha que sabe o que faz,
Não precisa de alguém para dizer o que fazer. Eu conheço muitos amigos que são economistas, né? E pessoas até bem próximas de mim que são economistas, e quando me ouvem falar, eles dizem, mas isso é muito simples, isso aí qualquer um sabe fazer. Bom, é uma forma de pensar. Que é muito simples, eu concordo. Agora, que todo mundo sabe fazer, eu já não concordo. Primeiro porque a maioria deles não faz. Ele tem um entendimento de que é simples, ele tem um entendimento de que é fácil, mas ele não faz. E se você não põe em prática, você não tem como ter resultados. Então, esse aspecto é muito importante. É muito importante. Você precisa ter isso em mente. E quando a gente fala em diversificar, uma coisa muito importante nesse processo é você ter disciplina e paciência. É um dia de cada vez. Um dia de cada vez. No começo vai parecer que nada está acontecendo, mas está. Está havendo um movimento dentro de você, está havendo uma revolução dentro de você, que no começo você não percebe, mas são novos hábitos sendo construídos, e quando você menos se dá conta, a coisa acontece. Ter paciência, esperar, ser resiliente, isso nós também falamos e constantemente nas nossas mentorias. O resultado virá. Para esses dois homens vieram. E por eles pensarem iguais nesse aspecto, o resultado foi inevitável. É tudo uma questão de tempo. Além da disciplina, vai ser muito importante também você manter a simplicidade. Manter a simplicidade. Não é porque você antes ganhava 2 salários mínimos e agora você está tendo a possibilidade de uma vida, de um status de quem ganha 6, que você vai passar a gastar como quem ganha 6. Simplicidade. Uma coisa, um degrau de cada vez. Mesmo ganhando 2 salários, se você muda o seu patamar e passa a ganhar 3, 4, 5, aumente devagar. Lembre-se que o objetivo é se aposentar em até 15 anos. Então, quanto maior o aporte você fizer para a construção do seu futuro, maior será o seu capital no futuro, maior será a sua renda no futuro, e isso vai valer a pena. Lembre-se, 5 anos passa muito rápido. Já se passaram praticamente 5 anos desde a pandemia. Estamos em 2025, no momento que estou fazendo essa aula. A pandemia foi 19, 20. 5 anos já se passaram. O que mudou na sua vida de forma positiva e relevante nesses últimos 5 anos? Talvez você nem tenha saído do lugar. Então veja, o tempo passa rápido. Manter a simplicidade é importante. Manter a simplicidade. Ter disciplina, manter a simplicidade. Você vai conseguir. Eu estou aqui para te ajudar nisso. Bom, tendo isso em mente, falando aí do Warren Buffett e do Luiz Barsi, com relação à sua maneira de pensar, tendo isso em mente, nós precisamos compreender que a nossa maneira de pensar em relação ao futuro, falando da aposentadoria, ele faz toda a diferença. Eu quero apresentar para você aqui os 3 tipos de aposentadoria. Mas isso tem um foco. São os 3 tipos de aposentadoria, levando em consideração o gestor da aposentadoria, o tempo que leva para se aposentar e o patrimônio que é acumulado em cada um deles. Agora vamos falar sobre os tipos de aposentadoria. Aí eu já estou trazendo aqui para o Brasil, né, para a nossa realidade. E foi algo que o Luiz Barsi também ele observou quando ele começou com o seu projeto de se aposentar através da Bolsa de Valores. Nós não vamos tratar sobre Bolsa de Valores aqui, não vamos tratar sobre investimentos de renda variável, vamos falar sobre aposentadoria. E o que eu vou falar para você aqui foi o que ele observou. E que eu, em 2010, também observei. Detalhe importante, em 2010 eu não sabia quem era o Luiz Barsi, acredito que a maioria de vocês nem sabiam também quem ele era, o que ele fazia, não tinha a menor noção da sua existência, né? Somente nos dias de hoje e que sua vida e seus resultados são divulgados, importantes para o nosso crescimento e aprendizado, né? Mas o que eu vou comentar aqui é algo comum, que qualquer um com um pouco de observação também poderia ter observado. O primeiro tipo de aposentadoria que nós temos no Brasil é o INSS, cujo gestor é o governo federal. O tempo que se leva para a aposentadoria atualmente são 35 anos de contribuição ou
por idade, dependendo se é homem ou mulher, e o patrimônio acumulado não importa. Não importa o quanto você acumule de patrimônio, você não tem acesso a ele. O que você está visando com o que é oferecido, né, melhor dizendo, com a aposentadoria pelo INSS, é o prêmio final, é quanto você vai receber por mês. Isso tem relação direta com a sua contribuição. O outro tipo de aposentadoria que nós temos no Brasil é a aposentadoria privada, cujo gestor são os bancos ou as corretoras. O tempo em que a pessoa se aposenta é acordado entre o gestor e o beneficiário, né? E o patrimônio acumulado ele é acessível, com a observação de que no final do período em que você se determinou a aposentar, você faz uma escolha. Ou você fica com o capital acumulado ao longo do tempo, que você acompanha mensalmente, a todo instante, ou você opta pelo valor mensal da aposentadoria. Essa é uma outra modalidade interessante, diferente da primeira. Um outro tipo de aposentadoria que nós temos no Brasil é a aposentadoria livre, onde o gestor é você, o próprio beneficiário. O tempo é você que determina e o patrimônio é 100% acessível. E é sobre esse tipo de aposentadoria que nós trabalhamos na nossa mentoria. O objetivo é entender que, aí a gente está falando de mudança de pensamento, né? Foi o que o Barsi fez, o Warren Buffett e tantos outros homens hoje fazem. É um pensamento lógico. Ora, se você pode administrar e gerir seus próprios recursos para a aposentadoria, por que você vai transferir para outras pessoas? Porque, veja, quando você transfere para o governo federal, ele vai fazer aquilo em que foi combinado. No final do tempo, ele vai oferecer para você o valor de aposentadoria. Mas você não tem acesso ao patrimônio que acumulou. No caso dos bancos e corretoras, na previdência privada, você até vê ali o patrimônio que você acumulou. Mas uma parte desse patrimônio, ele é transferido para o gestor. Afinal de contas, ele tomou conta do seu dinheiro e fez o trabalho que você poderia fazer. Então, você paga ele com parte do valor que você acumulou. E não é pouco dinheiro, não. Já na aposentadoria livre, você, como seu próprio gestor, você fica com 100% do patrimônio acumulado. E você tem condições de mudar a sua estratégia ao longo dos anos, na medida em que você vai tendo conhecimento de como alavancar esse recurso, esse patrimônio, com o objetivo de se aposentar mais cedo. Isso também nós tratamos nas aulas de mentoria, no módulo de alavancagem. Então, veja, é aí que nós vamos parar o nosso ponto, né? É aí que nós vamos trabalhar, na aposentadoria livre, onde você é o seu próprio gestor, onde você determina o tempo que quer se aposentar, e o mais importante, o patrimônio acumulado, você tem 100% de acesso a ele, ao mesmo tempo em que você tem os valores mensais caindo na sua conta. Chegamos na metade da nossa live, agora nós vamos passar para a parte prática da mentoria, mas antes eu quero fazer aqui um comentário. Não é porque nós trabalhamos a Previdência Livre como foco e objetivo para alcançar nossos objetivos na metade do tempo, que você vai desconstruir o que já tem feito. Se você é trabalhador, carteira assinada, e tem a sua aposentadoria, a contribuição para o INSS, você deve continuar contribuindo. Até porque é uma obrigatoriedade, é lei que todo trabalhador faça sua contribuição no INSS, ok? Não podemos esquecer que é um seguro. Caso aconteça algo, alguma intercorrência aí durante a sua vida, é importante você estar assegurado. Então, não são coisas excludentes, certo? Não é porque agora você passa a contar com uma ação mais efetiva, eficaz, no sentido do tempo, de resultado, que você vai abandonar ou deixar de contribuir como autônomo, né, para a Previdência Social, ok? Eu preciso dizer isso, que o pessoal está fazendo nos comentários, é importante deixar isso claro, tá certo? A Previdência Livre, ela vai levar você a um status de construção e reconstrução da sua vida como um todo. Se você observar bem aqui no quadro, né, nós temos 3 fundamentos ou 3 propósitos aqui nas tomadas de ação. E o que vai levar maior energia nossa é exatamente na questão prática, é na alavancagem, é na hora de fazer o nosso dinheiro multiplicar.
A alavancagem vai tomar muito tempo nosso de ação diária. Vamos também mudar a nossa mentalidade e vamos gerar alto valor. São 3 aspectos aqui da nossa mentoria que será construído em você. Você vai participar das reuniões no Google Meets, vai ter material para que você possa ler dentro da área de membros, que inclusive já está disponível para você, na medida em que você entra na turma, automaticamente já tem material ali na área de membros para você acessar e começar a consumir, ok? Então, é importante esse entendimento. Agora vamos passar para a parte prática da coisa. Bem, a nossa mentoria ela é constituída de 3 fundamentos ou estratégias. A primeira delas, ou o primeiro fundamento, é a mentalidade. Trabalhar a sua forma de pensar acerca do dinheiro. Exaustivamente, nós vamos expor você a outras pessoas, a outros conteúdos, onde será apresentado uma maneira diferente do que você está acostumado com relação ao trato do dinheiro. Ter prosperidade, liberdade financeira, antes de tudo, é uma decisão. E, além disso, está envolvido também a sua maneira de pensar. Então, pensar corretamente, estar associado com pessoas que pensam de forma próspera e têm ações inteligentes que fazem com que o dinheiro trabalhe para você, é importante. Você precisa ter contato com essas pessoas. Lembra daquela história? Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive? Pois é. Aqui você vai conviver com pessoas de alto valor e que estão dispostas a transmitir o seu conhecimento para que você também chegue ao mesmo nível, ao mesmo patamar que elas têm. Então, o primeiro fundamento, a primeira estratégia é a questão da mentalidade. O segundo fundamento, ou estratégia, é a geração de alto valor. Dentro desse aspecto de gerar alto valor, nós vamos orientar você a reconstruir a sua vida financeira. Como trabalhar para pagar suas dívidas, como você se reorganizar para poder aprender a lidar com o cartão de crédito. Lembre-se que crédito é muito bom quando a gente sabe bem utilizá-lo. Ele pode ser um problema para aquelas pessoas que não sabem lidar com ele. E como eu já falei em alguma live, alguma postagem que eu fiz, a maioria dos problemas financeiros estão relacionados com questões emocionais. Então, aqui, nesse fundamento de alto valor, nós vamos trabalhar tudo isso. Eu quero ajudar você a se livrar daquilo que prende você às dívidas. E você vai passar a se enxergar de forma diferente, gerando alto valor. É aqui que tudo vai recomeçar. E o terceiro fundamento, ou terceira estratégia, é a parte prática, onde nós vamos tratar das alavancagens financeiras. Eu vou ajudar você a fazer o seu dinheiro multiplicar. Vou repetir, eu vou ajudar você a fazer o seu dinheiro multiplicar. É aqui nesse módulo, inclusive, que nós ensinamos a como você ter crédito para poder fazer as suas aquisições, seja de um terreno, seja de uma casa de praia, seja de carta de consórcio, enfim, meios de alavancagem. Nós vamos ensinar você a como ter crédito e esse crédito gerar automaticamente lucro, juros a seu favor. Então, são pequenas estratégias em que nós vamos colocar em prática. Vocês vão ver que é uma coisa muito simples. Eu comentei alguns slides atrás que nós não vamos trabalhar aqui com renda variável no sentido de bolsa de valores, né? Claro, se houver uma turma onde os alunos querem tratar desse assunto, têm alguma experiência, querem se aprofundar nisso, a gente pode trabalhar esse aspecto, ok? Não há problema nenhum. Posso convidar um parceiro que seja certificado para fazer as indicações, certo? Montar uma carteira, né? Montar uma carteira diversificada, enfim, isso é possível fazer. A gente vai analisar cada turma, né? As turmas são pequenas, com 20 alunos a princípio. Meu planejamento é ter apenas 4 turmas de 20 alunos. Então, de acordo com a turma, a gente vai trabalhar o seu status quo e elevá-lo.
Se houver alguma turma em que a maioria dos alunos tem interesse, intenção em ter uma carteira diversificada, querem fazer investimentos de renda variável na Bolsa de Valores, enfim, trabalhar com fundos imobiliários, ações que pagam dividendo, dentre outros, podemos montar. No entanto, eu volto ao meu argumento inicial. As nossas estratégias de alavancagem, elas são incomuns. Elas são brechas que foram abertas recentemente e que são pouco conhecidas, mas que servem para alavancar elevadamente o nosso patrimônio. Isso nós vamos tratar aqui nas aulas de alavancagem. Bem, dos 3 pontos que eu listei até agora, que fazem parte da mentoria ProAP 15, né? Programa de Aposentadoria em até 15 anos, eu quero abordar aqui rapidamente como funciona a alavancagem. E aí a gente já está entrando na parte prática e eu vou mostrar para você, fazer alguns comentários dessas ações, dessas brechas que eu comentei, para que você possa alavancar a sua vida financeira. São coisas muito simples, mas que está passando fora do radar e eu quero ajudar você a construir o seu patrimônio a partir dessas 3 ferramentas. É o que eu utilizo, é o que tem feito sentido para mim, é o que tem me ajudado rapidamente a reconstruir e eu tenho certeza que vai ajudar você também. Então vamos lá falar sobre a alavancagem. Bem, nós trabalhamos fundamentalmente, basicamente, com essas 3 ferramentas de alavancagem. Carta de consórcio imobiliário, que pode gerar um lucro de 5.000 a 300%. Nós também trabalhamos com aluguéis e aquisição de casa de praia. É um excelente negócio, porque aqui você começa a construir patrimônios e imóveis. Vamos falar sobre isso. E a terceira ferramenta é ganhos e alavancagem com milhas aéreas. Eu vou passar a falar de cada um deles agora para você. A primeira estratégia de alavancagem é a aquisição de cartas de consórcio imobiliário. Aqui vale uma observação importante, porque nessa estratégia nós não temos o objetivo de ficar com a carta, receber o crédito para comprar imóveis. Esse não é o objetivo inicial. O objetivo inicial é fazer a carta do consórcio e, no período de até 24 meses, a gente estabelece uma estratégia de contemplação de maneira que, mediante o valor que é investido, você tenha um retorno de 5.000 a 300% de lucro. É um excelente retorno e o objetivo é fazer com que ele seja usado no aporte da aposentadoria, né, da carteira de previdência livre. Aí alguém já me perguntou, né, nas mentorias, por que eu não posso usar a carta? Bem, uma boa parte do público que participa das minhas mentorias são pessoas que estão reconstruindo a vida. E a maioria deles não tem crédito. Está com o nome aí no Banco Central, SPC, Serasa. E se você quiser ficar com a carta para ser contemplado, você não vai conseguir a aprovação do crédito bancário para poder usar o valor. Então, de imediato, nós não vamos conseguir fazer isso, utilizar a carta. Mas nós podemos vender essa carta. Por exemplo, uma carta de 80 mil de crédito, você consegue aí fazer a venda dessa carta e receber o valor de até 25 mil. A cada 80 mil de crédito, você recebe 25. Então, você vende essa carta, com esse valor você faz o aporte para a Previdência, faz uma captação de reserva para adquirir 1 ou 2 novas cartas e repete o processo. Esse valor que você está recebendo, como eu já falei, a maior parte dele é para fazer o aporte da sua carteira. Aumentando o valor do aporte, você diminui o tempo em que você vai se aposentar. Você pode usar parte desse valor para quitar dívidas. Enfim, na mentoria você será orientado em como melhor fazer e existe o estudo individual de cada caso. Por isso, é que o grupo de mentoria é de poucos alunos. Eu consigo dar atenção para 20 pessoas. Mais que isso, individualmente, fica muito difícil. Então, para cada um, eu consigo fazer um mapeamento, uma orientação bem personalizada para ajudar você a mudar de nível. Então, de início, para quem quiser lançar mão dessa estratégia logo no começo, é dessa maneira que nós trabalhamos. A aquisição do consórcio imobiliário para a contemplação da carta, faz estratégias para isso. Aqui eu não estou fazendo promessa de contemplação, isso é crime. Agora, existem estratégias que nós fazemos para facilitar e fazer com que você seja contemplado o mais brevemente possível. Ok? E aí você pega esse valor de carta, vende, recebe ali até 25 mil
então trabalha com esse valor. Essa é uma das estratégias. A segunda estratégia que nós trabalhamos é a aquisição de casa de praia para rendimento com aluguéis. Mesmo que você esteja negativado, você consegue adquirir cotas da casa para utilizá-las no ganho com aluguéis. Esses detalhes a gente vai trabalhar especificamente no módulo alavancagem, dentro da mentoria. É uma estratégia muito bacana, porque, como eu falei, mesmo que você tenha restrição de crédito, você consegue adquirir. São valores baixos. Eu adquiri o ano passado as cotas, e cada cota eu pago pouco mais de R$380 em cada uma delas. Veja, não é o valor alto. É claro que de lá para cá ela teve valorização no mercado. Então, o imóvel que eu adquiri, que está em construção, ele já valorizou 40%, mais de 40%. Então, é claro que se você adquirir o mesmo imóvel agora, em construção, você vai pagar o valor acrescido. Mas, mesmo assim, a parcela é pequena. E é aqui que começa a geração de alto valor, onde você vai passar a ter bens patrimoniais. É uma casa, é um bem herdável, escriturado, que você vai passar para os seus herdeiros, né, filhos, enfim. Lembrando que o nosso objetivo aqui é utilizar a casa para gerar ganhos com aluguéis. A casa é entregue para você na planta, ela vai ser construída, entregue em 3 anos. Nesse período você vai pagando aí os valores, as cotas. No meu caso, eu pago 300 e poucos reais, porque foi o ano passado, não sei os valores atuais. Mas são valores pequenos. E quando a casa ali é entregue, então você coloca para aluguel. Essas casas são geridas por administradoras idôneas, elas ficam dentro de um resort 5 estrelas, 4 estrelas aqui no Ceará. Você pode adquirir de qualquer lugar do Brasil. Então tem uma empresa que faz a gestão dos aluguéis da casa, pagam as taxas, tudo direitinho, e no final você só recebe ali os valores dos aluguéis já descontados de todas as taxas. É sensacional. Além de você pegar esses valores e fazer um grande aporte na sua previdência livre, você também tem um ganho patrimonial. É uma estratégia muito bacana. A gente trata sobre ela no módulo de alavancagem. Também no módulo de alavancagem, nós temos a estratégia de viver com milhas. É interessante como é um assunto em voga, né? Muito tem se falado sobre a questão de milhas aéreas e como a gente pode viajar, né, pagando pouco, enfim. Aqui na nossa mentoria, nós utilizamos essa estratégia para gerar valor, alto valor. Claro, você vai poder viajar praticamente de graça, e você vai ver isso dentro do módulo. Eu vou fazer uma abordagem aqui sobre isso. Mas muito mais do que isso, as milhas podem gerar dinheiro para você. E é isso que eu quero abordar aqui rapidamente, só para você ter uma ideia. É uma estratégia simples, muito banal, que a gente faz aqui na mentoria, que você vai ver que não tem mistério nenhum e gera valor e recurso para você. Bom, eu vou espelhar aqui o meu celular, e aí você vai passar a ouvir a minha voz e olhando aí para a tela do telefone. Vamos lá. Viver com milhas é algo apaixonante. E eu resolvi trazer esse ponto aqui especificamente, porque muita gente me pergunta como é que é isso, não entende. Quando eu digo que tudo que se consome no nosso dia a dia pode se transformar em dinheiro retornando para nós, as pessoas não sabem como. Você pode transformar em pontos e milhas e isso reverter esse dinheiro para você, fazendo compra no supermercado, usando cartão de crédito, cartão de débito, andando de Uber, fazendo Pix, qualquer tipo de taxa de aluguel de imóveis, taxa de água, luz, telefone, tudo isso gera pontos e milhas para você. Festa de casamento. O Renan Carvalho, que é o nosso parceiro, que dá profundidade nesse tema, nesse assunto, e vocês vão conhecê-lo aqui dentro da nossa plataforma, ele tem uma palestra específica sobre festa de casamento. Os gastos da festa de casamento levam os noivos para qualquer lugar do mundo, né? É bem interessante essa transformação de pontos e como utilizar. Ele fala especificamente sobre pontos mais específicos. Enxovais, né, que você precisa comprar: cama, mesa e banho, vestuário, roupa, sapato, utensílios domésticos, né, geladeira, fogão, televisão, enfim. Material escolar,
Material escolar é um item que traz bastante retorno, item de farmácia, enfim, tudo que você consome no seu dia a dia, fazendo da maneira certa, tendo as informações e utilizando-se da estratégia correta, você transforma em pontos e milhas que se transformam em passagens aéreas ou retornam em dinheiro para você. Como um exemplo de como isso pode acontecer, eu vou pegar aqui apenas esses 3 itens. Compra no supermercado, uso do cartão de crédito e Uber, ok? É um item comum na maioria das pessoas. Todo mundo vai ao supermercado. Atualmente, muita gente anda de Uber e muita gente tem cartão de crédito. Volto a repetir, se você não tiver, aqui na nossa mentoria, a gente te ensina como ter um. Eu vou pegar como exemplo aqui um mentorando nosso, um aluno nosso, que é apenas uma referência, ok? Só para você ter uma ideia dos cálculos de como é que ele faz. Então, ele vive com milhas. E aí, essa combinação supermercado, Uber e cartão de crédito é uma estratégia que ele usa. Dentro da sua rotina, a família dele é pequena, são 3 pessoas, ele, a esposa e um filhinho. Dentro da rotina dele, ele utiliza aí R$ 600 de Uber por mês. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Tem esses valores como média, certo? Então, por mês, ele tem aí um gasto de R$ 600 com Uber. E R$ 1.200 com supermercado. Então, mensalmente, ele tem um gasto de R$ 1.800 entre supermercado e Uber. Agora, como transformar isso em pontos e milhas? Aí, agora é que a gente vai passar para a parte prática. Vou te ensinar como ele faz. Então, o primeiro passo para transformar os consumos de Uber e supermercado em pontos e milhas é abrindo o aplicativo da Smile. Ele abre o aplicativo dele da Smile, que é o aplicativo da Gol para compra de passagens, e ele vai em Uber. E no campo Uber, então, ele compra vouchers no valor de R$ 400. Ele vai comprar tantos vouchers quanto for necessário até que junte o valor de R$ 1.800. Cada voucher adquirido no valor de R$ 400 gera para ele 1.200 milhas. Guarde esses números. A cada R$ 400, ele acumula 1.200 milhas. E na hora de fazer a compra, veja aí que ele tem a opção de usar cartão de crédito ou Pix. Ele vai escolher, você deve escolher a opção cartão de crédito. E você já vai entender por que ele usa essa opção. Pode comprar com Pix? Pode comprar no Pix, sem problema nenhum. Mas no cartão de crédito você pontua 2 vezes. E é essa estratégia que faz a alavancagem maior. E a gente vai continuar aqui. Fique comigo. Tá, professor, eu entendi que ele compra voucher da Uber para fazer as suas viagens. Mas como que ele vai usar esses R$ 1.200 aí de supermercado? Porque o Uber é para viajar, né? Corrida de aplicativo? Sim, é. Mas você pode utilizar esses 1.200 para a compra de supermercado, dentro do aplicativo da Uber. Veja aqui o caso dele. Ele faz aquisições no supermercado Pão de Açúcar, aqui na região que ele mora. Inclusive já tem ali, ó, pedir de novo, porque ele faz compras recorrentes e recebe na sua casa. Então, dentro do aplicativo da Uber, você consegue fazer compra no supermercado. Os produtos vêm com altíssima qualidade. Você recebe na porta da sua casa e você pode comprar de tudo. Agora vamos à matemática. Lembrando que nós estamos usando cartão de crédito para fazer compra no supermercado e Uber. O valor do Uber, R$ 600, acompanha aí na tela, e do supermercado, R$ 1.200, totalizando R$ 1.800 em compras. Ele transforma isso em voucher. E aí, na Uber, ele adquire um voucher de R$ 400 e um de 200, que dá R$ 600 de Uber. Ele acumula 1.800 pontos. E no mercado, ele adquire 3 vouchers de 400, que acumulam 3.600 milhas. Dá um total de 5.400 milhas por mês. 5.400
2.400 milhas por mês. Como ele faz isso todos os meses, então, de janeiro a dezembro, no final do ano, ele terá acumulado 64.800 milhas. Guarde esse número. Acúmulo com utilização de voucher da Uber para corridas e supermercado. Ele acumula 64.800 milhas. Abrindo aqui o aplicativo dele, né, ele me mandou aqui os prints da tela, eu só vou cobrir aqui o nome e os valores que ele tem em conta por uma questão de privacidade. Mas veja aí, mensalmente ele tem um acúmulo médio de 2.200 pontos. Em média. Então varia aí, vamos botar 2.000, né? 2.100, 2.200, vai variar, mas a média mensal dele, ele me disse que é essa aqui. É o que está aparecendo aqui na tela. E esse valor, ele vai então transferir sempre que houver oportunidade, isso pode ser uma vez por mês, pode ser a cada 2 meses, sempre que abrir uma janela favorável, ele então vai transferir esses pontos acumulados para a companhia aérea. Abrindo o aplicativo do banco dele, veja aí, ele pode transferir esses 2.100 pontos para Azul Fidelidade, para DOTS, para Livelo, para Taco, para Decolar, para Latam Pass, mas ele vai transferir para Smile. Por que ele vai transferir para Smile? Porque os primeiros acúmulos de pontos que ele fez foi através do aplicativo Smile. Ele comprou os vouchers da Uber para consumo de corrida e supermercado no aplicativo da Smile. Então é interessante ele fazer o acúmulo desses pontos que foram adquiridos no cartão de crédito também na Smile. E é interessante porque a Smile, ela oferece aí vários percentuais ao longo do ano de transferência de pontos do banco para a aquisição de passagens. A média é em torno de 60%, é uma média baixa até, mas é possível transferir com 70%, 80%, 90% e às vezes até 100% dos bancos para a Smile. Mas por uma questão de cálculo, para a gente manter aí o pé no chão, vamos fazer aqui uma média de bônus no valor aí de 60%. Agora vamos partir aqui para a calculadora. Abrindo aqui o aplicativo da calculadora, vamos pegar aí vamos ter isso como média mensal, tá? 2.103,39 por mês, são 12 meses ao ano, vou multiplicar por 12, e aí vai me dar um total de 25.240 mil milhas. Como tem um benefício aí do bônus de 60%, então vou adicionar a esse valor 60% de bônus, que vai dar um total de 40.385 mil milhas que ele conseguiu acumular com o cartão de crédito. Vamos voltar aqui para o bloco de notas. Então vamos fazer ali uma recapitulação. Uber e supermercado, total 5.400 milhas. Em 12 meses dá 64.800 milhas de acúmulo aí no ano. Agora, só com cartão de crédito, em média mensal, 2.103,39. Tem um acréscimo em bônus de 60%, que é normal. Então, em 12 meses, ele conseguiu acumular, com o uso do cartão de crédito, 40.385 mil milhas. Somando os dois valores, então, ele acumulou, no final do ano, considerando o período vigente de janeiro a dezembro, 185 mil milhas. Aí a pergunta é, o que ele vai fazer com essas 105 mil milhas no final do ano? Uma boa opção é procurar destinos em que ele possa ir com a família. Vou passar aqui alguns para você. Olha aí, ó, vários destinos com uma passagem barata em milhas. Dá para ir 3 pessoas com os mais de 100 mil milhas que ele adquiriu aí durante o ano. É só procurar direitinho, com a estratégia certa, que você encontra passagens baratas. Ah, professor, mas eu não tenho interesse em viajar, não. Essas milhas aí, para mim, é perdido. Eu não tenho interesse em viajar, não gosto, tudo bem. Então, você vende essas milhas para o banco e o banco pode repassar para você aí, de acordo com os valores que você tem.
No caso dele, ele acumulou 100 mil pontos, o banco paga até R$ 1.300 nessas milhas. Você pode vender para o banco. Essa é a maneira mais preguiçosa do mundo de ganhar dinheiro, de ter de volta o dinheiro que você utilizou fazendo suas compras do mês. Entenda que ele não fez nada além do que ele já fazia. Compra no supermercado e andar de Uber. Somente esses dois itens. Eu nem estou incluindo outros itens do dia a dia. Aqui nesse exemplo, somente supermercado e Uber. Ele consegue acumular conseguiu acumular aqui, nesse exemplo, durante o ano, mais de 100 mil milhas. Se ele não quer viajar, tem preguiça, não gosta, tudo bem, então vende para o banco. E o banco, então, compra essas 100 mil milhas por R$ 1.300. E no final do ano, você tem aí um up no 13º de R$ 1.300. Mas eu preciso dizer a você que 100 mil milhas é pouco. Você consegue acumular muito mais. Dá para chegar a 1 milhão de milhas ou mais aí durante o ano, fazendo a estratégia certa, sabendo como comprar, utilizando todas as dicas do Renan Carvalho. É fácil acumular mais de 1 milhão de milhas. Para um preguiçoso, né? Eu vou falar assim preguiçoso porque você pode transformar essas milhas em muito mais dinheiro. Mas vamos lá, para um preguiçoso, não quero ter trabalho, não vou viajar, não gosto de viajar. Como eu falei, você pode vender essas milhas para o banco. 1 milhão de milhas me rende R$ 13 mil. Então, no final do ano, você tem aí um up no seu 13º de R$ 13 mil. E o que você fez para isso? Nada além do que consumir tudo que você consome no mês regularmente, só que da maneira correta. Transformando tudo que você compra em pontos e milhas, usando o cartão de crédito de forma inteligente. Isso é usar o cartão de crédito de forma inteligente. Você usa o cartão para fazer compra no supermercado, você usa o cartão na farmácia, você usa o cartão para pagar as prestações da casa de praia que você comprou para fazer o upgrade, você usa o cartão na imobiliária para pagar o seu aluguel e condomínio. Usando o cartão de crédito de maneira inteligente, você transforma seus gastos em dinheiro. Estou dando um exemplo aqui. Se você acumula 1 milhão de milhas, não viaja, não gosta, você pode transformar esse dinheiro. O que você acha de 13 mil no final do ano, 13º? Mas, se você não é preguiçoso, se você quer se aprofundar mais em como transformar milhas em dinheiro, veja aí esse aluno do Renan, que em 2 dias fez R$ 6.200, ajudando amigos e parentes na compra de passagens. Pessoas que queriam viajar, estavam encontrando passagens muito caras. Então, esse aluno usou as milhas para a aquisição das passagens, vendeu as passagens para eles num valor mais barato e ainda teve um lucro de R$ 6.200. Olha aí que coisa interessantíssima. Bem, eu não quero me alongar muito, acho que já tomei muito tempo de vocês. Quero agradecer por você estar aqui comigo até agora. Eu quero dizer que as inscrições estão abertas da mentoria, são 2 reuniões mensais via Google Meets durante 6 meses. Nós teremos uma reunião presencial aqui em Fortaleza para as turmas que se formarem. E assim que você faz sua inscrição, você já tem acesso imediato à área de membros e já começa a consumir o conteúdo que nós colocamos lá. Como eu havia mencionado, essas mentorias estavam disponíveis de maneira presencial. As mentorias individuais, elas tinham um valor de R$ 4.790 e as mentorias coletivas, R$ 2.590. Mas, como nós estamos aí em uma nova fase, nós queremos apresentar para você que está aqui nessa live, ficou aqui comigo até agora, um preço promocional para que você possa participar dessa turma de 2025, que começa em março. Nessa promoção imperdível, você vai participar como aluno. Ué, não era... Tá certo isso, Tadeu? Era 1.000... Peraí, pessoal. Não é 1.700. O pessoal ficou doido aqui. Enfim, para mim foi uma surpresa, porque o preço individual, o preço da mentoria que nós estamos fazendo aqui em Fortaleza, com um encontro presencial e 2 encontros mensais via Google Meets, seria no valor de R$ 1.978. Eles já me disseram aqui que para você que assistiu essa live, para você que ficou aqui até agora, as inscrições serão de até
12 de 19 e... Quanto aí? Rapaz, fiquei até emocionado aqui. 12 de 19,78. Caiu de 1.900 para 190 e poucos reais. Não acredito. Vocês vão fazer isso? Enfim, então vamos lá. Eu estou tão surpreso quanto vocês que estão aí do outro lado, né? Mas para você que ficou até aqui comigo, tem essa super promoção que a minha equipe montou para você. Rapaz, não sei nem o que dizer agora. Então é isso, está confirmado. Você participa da mentoria comigo, pagando até 12 meses, R$19,78. As vagas são limitadas, como vocês viram, são 20 alunos por turma. Nós vamos montar somente 4 turmas. Isso porque são poucos alunos, eu quero dar atenção para você e orientá-lo especificamente com estratégias pessoais. Enfim, você já entendeu tudo, né? Mas eu quero que você não perca essa oportunidade. Realmente é uma oportunidade. As vagas são limitadas. Essa oferta ficará por tempo limitado disponível para você. Então, eu, se fosse você, não perderia tempo. Clicaria aqui no botão abaixo, garantiria logo a sua inscrição. E eu vejo você em breve ali na área de membros, na sala de aula, nos encontros presenciais e nas mentorias à distância. Um abraço e até breve.